Olá, pessoal. Então, queria deixar aqui uma dica, né, para essa semana. Eu tô me organizando, tentando, né, dentro da minha rotina, que é intensa, né, tentando me organizar para deixar aqui um vídeo semanal, sempre no mesmo horário. Tava começando a fazer aos domingos, né, às 6 da manhã. Agora eu vou começar a fazer às segundas, bem cedinho, tentando postar sempre às 5 da manhã. E aí fica uma reflexão para a semana, fica mais atualizado, né? Então, por exemplo, hoje eu vou trazer uma análise, uma interpretação, digamos assim, do filme Elementos, que eu assisti há umas 2 semanas atrás com a minha filha. E assim, gente, um filme muito, muito legal, porque assim, ele traz todo um contexto, né, dos próprios elementos. A gente sabe que os elementos, dentro da teoria hipocrática, muito antiga, né, tem a teoria dos 4 temperamentos, que é baseada nos 4 elementos da natureza. E é uma animação recente, né, da Pixar. Então, assim, a animação é incrível, assim, os gráficos, né, a riqueza de detalhes. Então, assim, fiquei muito envolvida com o filme, muito emocionada também. E ele é um filme que mostra, né, ele já começa no título dele, ele fala, os opostos se atraem. E o filme vai mostrando isso, como realmente temperamentos completamente opostos, e aí por isso a gente pode trazer uma visão, né, ampliar essa interpretação numa visão mais simbólica, numa visão mais alquímica. Eu trago muito aqui no canal, né, a gente alquimizar a vida, né, então a gente alquimizar a forma como a gente interpreta as coisas. Tudo depende da nossa interpretação, né, tudo depende do ponto de vista que a gente escolhe interpretar aquele fato, aquela experiência, e a alquimia passa por isso, né? A gente passa por alquimia da alma. A gente alquimizar a nossa alma é viver experiências, é significar essas experiências, como que a gente o grau de importância que a gente coloca em cada experiência, em cada relacionamento, em cada vivência da nossa vida, né? Isso é a verdadeira alquimia, né? Quando você tem uma situação que pode ser um chumbo, por exemplo, mas você consegue transformar, você consegue extrair o melhor daquela situação, daquele momento e transformar em ouro, né? Em ouro para nossa alma, em ouro para nossa vivência, para nossa experiência. E aí ele é um filme que dá também pra gente brincar, né, dentro da perspectiva da psicologia analítica, né, do Jung, brincar com os 4 elementos, os 4 temperamentos. E, resumindo, então a história tem uma menina que é o fogo, né, ela representa o fogo, ela vem da família do fogo, e os pais acabam por acaba acontecendo, eles são o continente do fogo, é como se eles morassem num continente, né, que é o continente das pessoas fogo, só que o pai, quando a mãe tá grávida, eles decidem fugir, né, e eles acabam precisando fugir, ir para um outro lugar. E aí eles vão para um outro continente, que seria considerado um outro país, né, um outro continente, que é onde vive o elemento, onde vive uma cidade que a tentativa é ser uma cidade mais social, uma cidade mais inclusiva, uma cidade onde todos vivem em harmonia. Então vive os elementos, as pessoas da água, as pessoas do ar e as pessoas da terra. Só que eles têm uma discriminação com o fogo. Então não tem quase ninguém de fogo na cidade. Então eles divulgam que é uma cidade inclusiva, mas de verdade não é nada inclusiva. Então a gente já tira uma reflexão, né? Em aqueles ambientes, aqueles grupos, que fica aquela pseudo-inclusão, né? Uma falsa inclusão, mas de verdade não tem inclusão coisa nenhuma. Então vai mostrando já essa discriminação em relação ao elemento fogo, né? As pessoas com temperamento mais quente. E aí eles chegam na cidade, eles conseguem encontrar um cantinho, e aí o pai se estabelece naquela cidade, mas como se fosse uma região mais isolada, uma região mais periférica, né, da cidade principal, onde vivem os elementos água, ar e terra, os moradores, né? E eles ficam mais isolados, mas eles constroem a casinha deles, constroem a lojinha, e aí eles conseguem ter a filha. E a filha vai crescendo, né? Vai crescendo, e aí o pai vai sempre dizendo para ela, olha filha, essa loja é para você, eu tô construindo isso aqui para você. Gente, ó, pode ser que tenha spoiler aqui, que eu fale alguma coisa, mas
nunca vai substituir a experiência, é o que eu sempre falo, nunca vai substituir a experiência de assistir o filme e de você mergulhar naquela história e viver a experiência do filme, né? Então, pode ser que eu traga algumas informações aqui, então quem não gostar, né, já vou avisando. E aí, então, ela vai crescendo, o pai vai oferecendo, dizendo que tudo aquilo é para ela, mas ela cresce com um temperamento muito, ela é muito explosiva, né? Então ela é muito nervosa, ela é muito agitada. E aí o pai fala, olha, quando você conseguir controlar o seu temperamento, controlar, se equilibrar, quando você estiver preparada, essa loja vai ser sua. Só que acontecem várias situações que ela acaba explodindo mesmo e acaba provocando acidentes com esse temperamento quente. E num dia ela acaba provocando um acidente lá no momento, e aí ela encontra o elemento água, que é o segundo protagonista da história, né? Que é acho que é o Gota. E aí eles começam a viver essa experiência juntos. Então, o Gota, que é da água, super emotivo, super sensível, né? E aí ela começa a viver essa experiência com ela fica muito reprimida no começo, muito reativa, e aí o Gota, com toda a sua sensibilidade do elemento água, vai envolvendo ela. E ele tem essa capacidade, né, como, né, pessoas do temperamento mais água têm essa capacidade de envolver as pessoas, de acolher e de acabar convencendo, por exemplo, de algumas coisas, e ele vai trazendo esse temperamento, né, tipo, lapidando, e ela também, né, com um temperamento mais quente, mais impulsivo, mais corajosa, vai também motivando ele a ser mais corajoso, a sair da zona de conforto dele, ele é todo certinho, né, todo metódico, e ela vai trazendo um outro movimento para ele, né, de mais iniciativa, que é bem do elemento fogo, de mais ação, de mais força. E eles vão caminhando juntos nessa jornada, acontecendo várias coisas, né, para não falar muito aqui do filme. E aí eles vão se descobrindo, e é muito bonito, né? Porque quando vai o encontro entre duas personalidades, né? E tem até aquela frase do Jung que fala: o encontro entre duas personalidades gera uma alquimia, né? Então acaba gerando uma alquimia entre eles dois, que eles acham que é impossível, né? E todo mundo acha impossível. Como assim? Vai ter um relacionamento entre um fogo e uma água? Isso é impossível. Mas eles acabam vivendo experiências e também descobrindo um ao outro, né? Se entregando um ao outro. É muito bonito, muito legal. Tem uma cena do filme que eu achei muito bacana e simbólica também, que ele acaba conseguindo levar ela com a ajuda do elemento ar. Então precisa da água, do ar, e o fogo, ela é a centelha, né? Que acaba levando ela para ver uma árvore, que também pode representar a árvore da vida, né? Então, muito bonito. Então eu vejo que o filme incorpora uma rica variedade de arquétipos, de símbolos, de imagens arquetípicas, dos padrões universais também, imagens do inconsciente coletivo ali com certeza eu penso que esses roteiristas eles devem estudar e devem se aprofundar com certeza, né, em toda essa estrutura, né, da mitologia, porque eles acabam trazendo de uma forma muito, muito rica. E aí a gente percebe que existe ali que pode ser o grande self, digamos assim, né, que rege todo aquele ambiente. Mas é legal que o filme também acaba mostrando as sombras de cada personalidade. Então, por exemplo, quando eles encontram pessoas do ar, então demonstra um pouco a pessoa muito elemento ar, um pouco muito aérea, muito dispersa, muito mais, né, que aquela personagem é uma personagem que é a chefe do Gota, e ela é muito mais dispersa mesmo, e assim, preocupada com lazer, com prazeres, e não muito sensível em relação ao problema do outro, né? Bem racional e fria, né? Bem ar. E o Gota super sensível, chora com tudo. E depois tem outros personagens do elemento terra, que traz essa personalidade assim mais parada, mais fixa, mais empacada mesmo, né? O excesso de terra traz um pouco isso. Eu falo bastante isso assim na análise, né? Quando a gente faz uma análise, seja a própria análise do mapa natal que eu trabalho, seja a análise da personalidade através do comportamento. Então a gente percebe, né, nesse olhar mais alquímico, qual elemento está mais em evidência ali no momento ou naquela situação,
né? Se a pessoa está mais fogo, se a pessoa está mais água. É uma maneira interessante também de olhar as situações numa perspectiva diferente, né? E aí mostra as sombras de cada um. Então o fogo tem o lado luz e o lado sombra, a água, o lado luz e o lado sombra da água, ou seja, as forças e as fraquezas, né? A gente pode olhar nessa perspectiva também. O ar tem forças e fraquezas e a terra forças e fraquezas, né? Então não existe personalidade, ou seja, não existe temperamento que não tenha as duas polaridades, né? O yin e o yang, a luz e a sombra, enfim. E é interessante que o filme também traz, a gente pode brincar também com essa coisa do masculino e o feminino, né? O fogo e a água. E é interessante que eles inverteram, né? Assim, eles colocaram o fogo como a água, que é considerado um elemento mais sutil, né? Um elemento mais feminino, que também na própria simbologia do mapa natal a gente pode ver elementos, né? Signos da água são mais suaves, então o câncer, o escorpião, e o fogo ficou como elemento feminino, né? Aquela centelha, que são arquétipos mais, digamos assim, mais dessa energia mais masculina, que é o leão, o Áries, Sagitário, mas foi interessante que eles também trouxeram essa inversão e é bem bacana ver isso. E também, um outro ponto que eu acho legal é mostrar toda essa jornada, né, gente? A jornada do herói que acontece ali, dela, e toda essa relação que ela acaba construindo com os pais, né, e com o pai também. A mãe dela mostra assim, uma espécie de sensitiva, que acaba tentando perceber os relacionamentos, é uma espécie de oraculista ali da região, e ela acaba também tentando entender se tem um sentimento verdadeiro na relação dos dois. Isso é bem legal também. E aí eles vão nessa jornada e tem uma construção ali de reconhecer, de honrar os próprios pais, a importância da família, né? Então o filme traz assim como é importante, porque tem um momento que a gente acaba percebendo que tudo que aconteceu, tudo que o pai fez, todos os desafios, né, tudo que ele buscou, né, todo o desafio que ele acabou enfrentando de ser um imigrante, né, naquela nova cidade, ele fez pela família. Então é um momento muito bonito, me emocionei bastante. E ela acaba reverenciando o pai por isso, né? E é legal porque até ela faz uma posição que é uma posição de pôr a barriga no chão, que é até uma das prostrações, né, em algumas religiões budistas, orientais, que é aquela prostração completa, né, de pôr a barriga no chão, que é uma reverência total, né, à ancestralidade, à hierarquia familiar, né, e a gente pode trazer também essa simbologia do sistema familiar, né, dessa reverência da ancestralidade, porque precisou toda uma ancestralidade, né, tudo que foi vivido anteriormente a ela, a menina do fogo, para ela estar ali, né, para ela estar vivendo o próprio caminho, vivendo a própria individuação, seguindo, se alquimizando, né, se alquimizando para encontrar esse caminho. Então isso é bem bacana, a gente começar a entender esses olhares e a gente trazer isso para a nossa experiência, né? Seja se você trabalha com terapia ou se você trabalha em empresa, você ter esse olhar mais alquímico, esse olhar mais simbólico para as situações da vida. Isso enriquece bastante as experiências. Então, um simples filme pode trazer uma série de insights muito legais, de amplificação, de percepção para a nossa própria história. E aí, eu acho que o mais bacana do filme é, de fato, perceber como a gente pode se ajustar, né? Como a gente pode se harmonizar, mesmo com um outro que é tão diferente de nós, né? Que é tão oposto, né? E aí o filme fala isso, os opostos se atraem e podem encontrar harmonia, né? Não quer dizer que a gente também não se interesse por um outro similar, digamos, mas os opostos, eles sim, podem encontrar um equilíbrio, podem encontrar harmonia e podem viver sem um anular o outro. Então, quando eles se encontram, né, o fogo e a água geram uma outra vibração, uma terceira coisa, né, uma terceira alquimia aí. Então, isso é bem bacana. É claro, gente, que aqui é só a minha percepção, se a gente fosse amplificar e pensar, tem infinitos símbolos ali que a gente poderia trazer também para essa reflexão, mas fica aqui a dica,
para vocês assistirem, muito bacana, um filme que traz um pouco da importância dos relacionamentos, da família e da gente ter um olhar mais simbólico, né, e mais sensível em relação às nossas relações. Em relação aos nossos relacionamentos, como, mas em relação aos nossos relacionamentos interpessoais. Então é isso, até um próximo vídeo. Se você gostou, compartilhe, se inscreva no canal, ajude, né, para a gente continuar mantendo esse canal ativo, fazendo sentido, né, e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.